Então a gente acabou de acrescentar aqui as bananeiras. Reparem que a gente tem dois tipos de bananeira. A bananeira para colher bananeira e a bananeira que não está circulada aqui, que é para colher banana. Além das bananeiras e da banana, a gente vai acrescentar aqui uma fruta de extrato médio, para fugir um pouco da ideia dos cítricos como a única planta viável no extrato médio, como uma planta clichê do extrato médio, a laranja ou a poncã. Eu vou usar aqui a grumichama como uma planta de extrato médio. A grumichama, ela é nativa da Mata Atlântica e, portanto, ela tem mais possibilidade de ser bem sucedida, de predação de formiga e de outros animais, porque ela está aqui no seu ambiente natural, no centro de origem dessa planta. É uma planta comercialmente pouco utilizada, então isso pode representar ao mesmo tempo uma planta de difícil comercialização, mas também representa uma planta com um mercado vasto ainda a ser ocupado e que é um desafio interessante para a gente também. Então vamos colocar aqui a grumichama. Entre uma grumichama e outra a gente tem aproximadamente 4 metros. Então vamos ter a banana aqui a mais ou menos 2 metros de distância dessa grumichama. Vamos ter que manter a banana, ainda que seja para colher banana, sempre manejado. Não vamos poder deixar essa banana provocar muita sombra na grumichama. Enquanto essas bananeiras a gente vai estar constantemente cortando para definitivamente não ter muita sombra na grumichama, sobretudo depois que o abacate ocupar o extrato alto. Então a gente vai ter o abacate fazendo uma meia sombra junto com essa banana nas grumichamas e as bananeiras fornecendo biomassa para todas elas. Junto delas a gente vai colocar ainda, esse desenho está um pouco fora de escala, mas a ideia é seguir aqui que a gente tem 1,5 m entre esse abacate e a bananeira. Meio metro entre a bananeira e a grumichama é pouco, mas como a gente vai manter essa bananeira constantemente podada, vai ter luz suficiente para a grumichama poder se desenvolver e ao mesmo tempo ela vai ser protegida. Então a gente vai introduzir desde já uma espécie da floresta do futuro que a gente quer, que nesse caso a gente vai utilizar uma emergente, e as emergentes precisam ter um bom distanciamento. A gente vai colocar aqui a peroba. Então a gente vai colocar a peroba mais ou menos a cada 8 metros também, embora a gente possa adensar mais o plantio de peroba e depois ralear conforme as plantas que estiverem mais vistosas, que estiverem maiores, e utilizar a peroba como uma árvore também de serviço, escolhendo as plantas mais vistosas. Então, como a nossa emergente do futuro, para o nosso sistema, aqui a gente vai usar a peroba, que é uma madeira que todo mundo conhece e que está em vias de extinção. Além dessas árvores, a gente vai colocar aqui as emergentes de ciclo mais curto. Uma árvore que eu gosto bastante de trabalhar, que foi apresentada aqui e que é uma árvore que aguenta bastante poda, tem um crescimento bem rápido e é bem eficiente na criação de outras árvores. Essa árvore é o guapuruvu, que vai ser representado aqui pela letra GU, né? Já que a gente já tem o G aqui para grumichama. O guapuruvu, como uma emergente, para que ele não concorra com a nossa árvore de extrato alto, embora seja uma árvore bastante alta, nos sistemas agroflorestais, pelo menos da forma como eu prefiro trabalhar, a gente não deixa o guapuruvu atingir aí os seus 25, 30 metros de altura. A gente vai constantemente podando e mantendo ele mais baixo por uma questão de segurança na poda, para que você não tenha que ir tão alto e a poda não seja tão difícil, porque ela pode cair. Se você corta uma árvore muito grande, ela pode cair em cima de uma frutífera ou em cima de uma árvore do futuro que a peroba está há 10 anos crescendo e de repente você joga um guapuruvu em cima dela e quebra aquela árvore. Então a gente mantém ela baixa, um pouco mais baixa, mas pode controlar para que ela fique mais alta que as outras árvores. Então a gente vai consorciar, nesse caso, aqui entre a grumichama e essa banana. A gente vai colocar aqui um
guapuruvu. Depois do guapuruvu, a próxima espécie que a gente vai inserir entre as árvores é a jussara. Uma espécie que eu particularmente gosto muito, vai muito bem com banana, até no prato, costuma-se dizer. E a jussara, ela não faz sombra em ninguém, é uma planta comercialmente muito boa. E ela é, para quem não conhece a jussara, muitas pessoas conhecem a jussara pelo palmito, né? Chamam inclusive ela de palmito jussara. A jussara ela também é uma palmeira com uma fruta extremamente saborosa e comercialmente muito mais interessante do que o palmito. Porque o palmito você tira uma única vez e os frutos você tira todo ano. A jussara ela é do gênero Euterpe, que é o mesmo gênero do açaí, tanto do açaí que no Amazonas a gente chama de açaí do mato, o açaí que é o outro açaí do Pará, que cresce como toceiras. A jussara cresce como o açaí do mato, que é uma palmeira única, e ela não faz por isso muita sombra. Ideal para plantar junto com banana e também junto com outras árvores, porque ela ocupa pouco espaço e não faz muita sombra, produz todo ano e tem uma renda muito boa. Então, próxima a essa bananeira, entre a bananeira e outro abacate, eu vou colocar aqui a jussara, num papel de alto emergente, porque embora ela seja do extrato alto, ela vai ficar acima do abacate e acima mais ou menos na mesma altura do guapuruvu, que é a nossa outra árvore emergente do ciclo curto, vamos chamar assim, ou do ciclo curto e médio. O guapuruvu e a jussara vão ocupar mais ou menos a mesma altura. Então eu vou colocar aqui a nossa querida jussara. Concluindo então o nosso planejamento das árvores, a gente vai inserir algumas espécies de serviço que também precisam ser consideradas nos seus estratos, mas que vão ter as suas alturas constantemente controladas, porque não são espécies comerciais, são espécies de ciclo curto e médio, de até 3 anos, que têm como principal função fornecer uma sombra inicial para as árvores que precisam de sombra. São as espécies, dentre todas aqui, talvez junto com o guapuruvu, de crescimento mais rápido, mas que vão fornecer, assim como o guapuruvu, mais biomassa, sombra, e que a gente pode tirar do nosso sistema a qualquer momento, que são plantas muito baratas de plantar, que podem ocupar todos os espaços vazios. Então, em todos os espaços possíveis, a gente não vai escrever isso para não poluir demais a nossa representação, a gente vai entrar com margaridão e feijão guandu. Então, entre um abacate, a peroba, a banana, guapuruvu, a grumichama, as bananeiras, em todos os espaços possíveis, a gente vai inserir aqui as nossas plantas de serviço. Nesse caso, a gente vai usar o margaridão, o feijão guandu e uma espécie que eu gosto muito, que a gente já mostrou aqui também no curso, que são as leucenas. Espécies que a gente também pode podar a qualquer momento, que aguentam bastante poda, produzem bastante biomassa e que a gente sabe que na nossa região tem uma produção bastante expressiva aqui.